aliança. E esta prostituta que vivia em Canaã, nós sabemos que quando Abraão estava ainda em Padã Arã, o Senhor vai dizer para Abraão: Abraão, deixa a tua casa, a tua parentela e vai para uma terra que eu vos darei tua descendência, a tua descendência será tão grande que não poderá contar, como as estrelas do céu, como a areia que existe na terra não poderá contar, assim será a sua descendência. Vos darei a vocês uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia então vai nos falar que
Jacó. Jacó estava muito grande, mas continuava sendo Jacó. Tentou fazer a voz de Saul, mas a voz ainda era de Jacó. E não adianta tentar se disfarçar, porque ainda continua sendo Jacó. Pode tentar enganar o pai, mas continua sendo Jacó. Agora o pai abençoa o Jacó e vai chegar o Esaú. Pai, eu vim aqui para o Senhor me abençoar. Aí o pai vai olhar e falar assim: eu já te abençoei. Como assim? Não, o Senhor não me abençoou. Cheguei agora da caça. Como que me abençoou? Acabei de chegar. Então Esaú vai ver aquilo que ele tinha feito. Seu pai então agora vai olhar e falar: não tem jeito, o maior vai ter que servir o menor. Não tem jeito, Esaú, eu já abençoei o Jacó. Agora eu digo para você, vai ter que servir o seu irmão, porque o Deus de Jacó falou com a sua mãe quando tu ainda estava no ventre. Então agora Jacó vai embora para a casa do seu tio Labão. E ele na casa do seu tio Labão vai se apaixonar pela Raquel. E agora ele vai trabalhar 7 anos para casar-se com a Raquel, a mulher que ele amava. Porém, no dia do casamento, quando o casamento foi para ser consumido, ele estava embriagado, não viu? Deitou-se com a Lia, porque o vinho embriaga e a pessoa perde a noção. E ele não reconheceu que a mulher que ele estava se deitando não era a mulher dele. Ele não reconheceu que a Lia era a Lia e que não era a Raquel. E agora o casamento é consumido, no outro dia vai falar com a tia: o senhor me enganou, porque eu trabalhei para casar com a Raquel e agora eu casei e foi com a Lia. O que é isso? Aí Labão vai olhar e falar assim: ei, meu filho, aqui na minha casa é diferente. Quem vai primeiro é o primogênito. Quem casa primeiro aqui é o primogênito. Olha lá, Jacó roubou aquilo que era do irmão, porque o irmão vendeu, tomou do irmão, comprou do irmão, comprando de lentilha. Olha Deus falando assim pra ele: olha lá, a primogenitura está te seguindo, porque lá era de Esaú. Tentou dar um jeitinho, mas agora vai pagar consequência. Tentou dar um jeitinho, mas agora tu vai ficar com a Lia, porque aqui na casa de Labão, quem vai primeiro é a primogênita. E agora então ele casa com a Raquel depois de mais 7 anos de trabalho, 14 anos de trabalho, de serviço para o seu tio Labão, porque o dote que ele podia oferecer era esse, era trabalho. Ou você dava o dote comprando com presente ou com dinheiro, ou você oferecia o seu trabalho em troca da mulher que você amava, que você queria casar. Então o dote agora de 14 anos é para o Jacó. E agora ele trabalha, conquista a Raquel, porém tinha um problema: a Raquel também era estéril. Igual a Sara, igual a Rebeca, e agora a Raquel também é estéril. A Lia dava filhos, a serva da Lia dava filhos, a serva de Raquel dava filhos, mas a Raquel mesmo não dava filhos. A madre da Raquel era cerrada. E nós sabemos que quando a esposa de Jacó amava dar luz, ela vai dar luz a um menino chamado José. E essa Raquel agora dá luz e era o filho da velhice de Jacó. E a gente pega um fragmento da história, porque Israel amava José mais do que todos os outros filhos. Mas por quê? Porque era o filho da mulher que ele trabalhou 14 anos para tê-la. É o filho da mulher que 14 anos ele lutou para ter, trabalhou de sol a sol para casar com ela. E agora então José vai ser diferente dos seus outros irmãos. José vem e seus irmãos vão se beijar. O pai coloca a túnica é colorida. E os irmãos estão olhando e falando: por que José tem a túnica e eu não tenho? Porque José é o preferido do papai e nós não somos. Mas não entendia que o José era filho da Raquel, a mulher que ele amava. E agora então vai vir um dia que José então vai ser jogado na cisterna pelos seus irmãos. Eles tentam matar, mas vai se levantar o Rubem e vai falar: não mata não, vão vender ele, vai ser melhor. Joga na cisterna, tá vindo um grupo de mercadores, vão comprar ele de nós e nós vamos mandar ele embora daqui. Vão pegar roupa, rasgar, pegar um bicho e matar, colocar sangue e falar pro papai que uma besta feia comeu ele e agora não tem mais o que fazer. Matamos José. Mas o José vai ser vendido. E chega o Egito, ele é comprado por Potifar. E na casa de Potifar, tudo que o
continuo sendo hebreu. Eu estou aqui no Egito, mas eu continuo sabendo a lei de Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu não caio no laço de Satanás. Então a mulher vai inventar uma história, ele vai ser levado para a prisão. Na prisão vai acontecer algo, uma rebelião, de acordo com os historiadores, e lá na prisão ele vai se tornar governador da prisão. Olha lá onde o menino está pondo a mão, está sendo abençoado. Até na prisão, injustamente, ele foi levado e lá ele está prosperando, porque Deus é assim. Não importa onde tu coloque os teus pés, o Senhor ainda estará abençoando aqueles que são fiéis a Ele. E na prisão ele vai discernir dois sonhos de dois trabalhadores que trabalhavam no palácio do faraó, e os sonhos vão se cumprir. E aí José vai virar e falar assim para eles: ei, mas quando acontecer, vocês lembram de mim, e vai se passar um período de tempo e eles não vão lembrar. Aí eles vão lembrar do tal do José que estava lá na cadeia preso, quando o faraó tem um sonho e ele fica perturbado. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas, 7 espigas de milho gordas, 7 espigas de milho magra, e as 7 espigas de milho magra vão e destroem as 7 espigas de milho gorda. E o faraó está perturbado, conturbado com o sonho, não tem ninguém no Egito que poderia discernir. Então vai vir o homem que estava preso e vai virar e falar assim: ó faraó, tem lá na prisão um menino que discerniu meu sonho, e ele disse que um ia morrer, o outro ia viver, ia voltar a trabalhar aqui, e sou eu, este homem, voltei a trabalhar aqui, ele consegue discernir o seu sonho. Manda José então para faraó, faraó então pega José, e José vai discernir o sonho. Olha faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza, o povo vai começar a perecer necessidade. Então o faraó vai sentir a graça de Deus, porque quem está no mundo sabe quando tem alguém cheio do Espírito Santo. Quem está lá no mundo sabe que quando estamos passando, eles estão olhando e vendo: vai um servo, vai uma serva de Deus. Por isso que o servo e a serva tem que ser diferente, tem que andar, tem que falar, tem que se portar diferente. Não tem essa não, eu sento na mesinha do bar, mas eu sou crente. Sai da roda do escarnecedor, sai da roda dos escarnecedores. Se não for lá para falar que é para eles parar com essa vida toda, se não vai descer o lago de chama eterno, então sai do meio deles. Não existe isso não. Aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais. Porque o noivo vai vir e nós iremos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo. E agora o sonho vai acontecer e vai começar o povo a descer ao Egito para comprar comida. Porque só o Egito tinha, porque Faraó falou assim: tem algo diferente na vida desse menino, coloca o dedo. Me dá o dedo aqui, me dá a mão, porque eu vou colocar na tua mão o anel de governador. Porque antes governava a casa de Potifar, governava a prisão. Mas agora eu vou colocar você para governar o Egito, e agora tu será governador. Quando eu sair, aquilo que tu disser, isso vai acontecer, e eles vão ter que te respeitar. E agora o filho do Jacó está lá no Egito. E nós sabemos que eles vão vir e vão comprar comida, e os seus irmãos vão descer ao Egito. E José, articuloso, inteligente como ele era, sábio, nós sabemos que ele vai pegar o seu irmão mais novo, Benjamim, vai deixar com ele, a família toda vai ter que descer, e eles vão ter que reconhecer que era José que estava ali. E Jacó então vai descer ao Egito, e a família de Jacó vai descer. E a descendência de Jacó, agora Israel, vai começar a povoar o Egito. E nós sabemos que com o passar dos anos, os hebreus vão começar a se multiplicar de forma que era incontrolável para o império. Era incontrolável para o rei do Egito Barraus. Era incontrolável para Faraó, para a produção dos meninos. Porque o povo de Deus é fértil. O povo de Deus é abençoado onde quer que esteja. Então a Bíblia vai nos falar que no livro de Êxodo vai vir um
Agora então lança o rio Nilo. Todo aquele que nascer vai ser morto. Eu não quero esse povo aqui. Porém, ele não entendia que quanto mais ele tacava serviço naquele povo, quanto mais ele oprimia, ele batia, aumentava a carga horária, tirava comida, porque era o povo barato de trabalho. Eles trocavam a comida ali pelo trabalho que eles faziam. Eles eram alimentados e agora o Faraó está falando: vamos aumentar o serviço, diminui a comida, aumenta a carga horária. Eu quero ver esse povo se multiplicar. Mas ele não entendia, porque quanto mais batia naquele povo, mais aquele povo crescia. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai começar a ficar com tudo, porque quanto mais tentava impedir o crescimento, mais aquele povo crescia e se fortificava. E agora então vai vir um menino por nome de Moisés. A mãe Joquebede coloca ele num cestinho na beira do rio Nilo. O menino está chorando, o menino está no rio Nilo e a filha de Faraó vai pegar. Coloca o nome de Moisés, porque das águas tirei. A irmã Miriam está de lá olhando, chega na filha de Faraó e fala: tem uma hebreia que pode amamentar o menino. Então a filha de Faraó leva o menino para a casa da hebreia e agora vai pagar um salário para ela cuidar do menino. Agora a mulher está cuidando do seu filho, mas passa um tempo, ele cresce, ele desmamado, tem que levar para o palácio. E 40 anos Moisés é instruído com toda a educação, com toda a sabedoria. Ele começou a falar a língua dos egípcios. Ele lutava como os egípcios lutavam. Ele se alimentava como os egípcios se alimentavam. Porém, tinha um problema na vida do Moisés, porque ele estava vestido como egípcio, mas o coração era de hebreu. Ele sabia da natureza, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia que ele não pertencia àquela etnia. E agora vai acontecer um episódio interessante, que ele vai ver um soldado batendo no hebreu. E ele vai matar o homem. Porém, ele teve uma ideia não muito inteligente, que vai esconder o corpo do homem na areia. Só que a areia não é lugar de esconder pecado, porque a areia é leve, no vento dele. A areia é leve, Moisés, não era para ter feito isso. A areia é leve, Moisés, não era para ter escondido o pecado, porque o vento vem e faz. Descobriram Moisés que mataram o homem. E agora ele vai ter que fugir. E agora então ele vai fugir, porque o Faraó procura para matá-lo, descobre o que ele fez. E ele então vai para o deserto. E quando esse Moisés vai chegar no deserto, a Bíblia vai nos falar que ele vai conhecer as filhas de Jetro, vai ajudá-las e vai casar por lá mesmo. E agora por mais 40 anos Moisés está no deserto, cuidando das ovelhas de seu cegro Jetro. Nós temos o conhecimento de que ele vai subir até o Monte Horebe. E ele andando, ele vai ver uma sarça que pegava fogo. Sarça é comum no deserto. Sarça é comum no lugar seco. Não tem importância nenhuma a sarça no deserto, porque lá é comum. Fogo no deserto é normal, muito seco, às vezes acontece, pode ocorrer. Desastres naturais acontecem. Porém, Moisés está olhando e falando assim: ué, mas tem uma coisa diferente nessa sarça, porque ela pega fogo, mas ela não se consome. Que coisa diferente é essa? 80 anos Moisés já tinha. E Moisés agora, com 80 anos, ele vai olhar para a sarça e o fogo que pegava naquela sarça não consumia o arbusto. E ele vai se aproximar, e ele se aproximando, ele vai ouvir uma voz lá do alto falando assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Moisés, tira a sandália do pé, porque aqui no Egito que você pisa de qualquer maneira, vai tirar a sandália do pé. Alguns estudiosos que dizem que o sinal da sandália era porque lá embaixo da sandália, o solo era material egípcio e Deus é sensível. E quando Moisés está pisando e está chegando perto, Deus manda ele tirar os calçados do pé. Porque Deus conhece até a sola do teu sapato. Ele sabe o número que tu calça. Mas também nós sabemos que pela Bíblia, quando nós tiramos as nossas sandálias, assim como Boaz vai se casar com a Ruth, era sinal de aliança, compromisso. Estou tirando a sandália perto
ver o compromisso que Deus estava querendo com Moisés. Era compromisso, Moisés. Até hoje tu viveu perdido por aí. Era hebreu, mas não conhecia o teu Deus. Mas agora tu conhece. Tira a sandália do pé e tinha um compromisso com ele. Porque tem um povo no Egito clamando por um libertador e eu vou mandar em você. Mas Senhor, eu não sei falar. Não tem problema não, porque você vai chegar e vai dizer: o meu Senhor me enviou e é isso que basta. Meu Deus! Agora Moisés desceu ao Egito e nós sabemos que Faraó não vai liberar. 10 pragas vão vir. E nós sabemos então que Moisés tira o povo do Egito. Depois de 10 pragas. Não adiantar para chegar onde eu quero na minha mensagem, o tempo está acabando. E então Moisés ele vai ser o libertador do povo de Israel. E agora ele sai do Egito em direção à terra prometida, a nova Canaã. A Canaã de Deus. A nova Canaã vai ser no céu. E agora o povo está indo em direção à terra prometida. O que era 40 dias, agora são 40 anos. Mais 40 anos longe. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. E agora 40 anos no deserto, o povo rebelde não merecia por nada. Está vendo maná caindo no céu, mas não está nem aí. Está vendo a nuvem tocando o sol, mas não está nem aí. Está vendo a coluna de fogo, mas não importa. Eu ainda continuo a reclamar. E quero voltar para o Egito para comer cebola. Não estou satisfeito com o pão que cai do céu. Eu quero voltar para o Egito, porque lá eu era pisado, amassado pelo diabo. Mas eu quero ir lá. Eu quero comer cebola. Então essa geração não vai entrar na terra prometida. E o Senhor então vai levantar Josué. Nós sabemos que Josué era auxiliar de Moisés. Nós já vimos isso, que quando Moisés estava no monte orando, quando Moisés estava recebendo a revelação das leis de Deus, os 10 mandamentos, Josué estava lá embaixo intercedendo pelo líder. Porque Deus sempre vai preparar um adjunto para estar do nosso lado. Deus sempre vai preparar um auxiliar. E Moisés então está junto com Josué. Tanto é que quando Moisés estava no monte e recebeu as tábuas de Deus, eles estão descendo o monte. O povo está com alarido, porque Arão construiu um bezerro de ouro com o ouro que eles trouxeram do Egito. Tinha ouro até nas roupas. E eles tiram o ouro, eles tiram os adornos que tinham com ele. Agora vai derreter para fazer bezerro de ouro. Não reconhecendo que o Deus deles tinha aberto o mar vermelho para eles passarem. Agora quer adorar bezerro de ouro. E está vindo Moisés com Josué. E Josué está falando: o povo está fazendo uma festa. Olha a música, o povo está feliz. Moisés está olhando e falando: ei Josué, mas eles não estão adorando a Deus não. Porque quando eu estava no monte, Deus mandou eu descer. Porque eles estavam adorando a deuses feitos de mão humana. Vamos descer, vamos lá, vamos chegar. Então Moisés ele chega, ele vai quebrar as tábuas da lei no bezerro de ouro, porque o povo ali já tinha quebrado a aliança com Deus por causa da idolatria. Então Moisés, nesse período, a Bíblia vai nos falar que Deuteronômio, o Senhor vai dizer para Moisés: ei Moisés, coloca-te de pé, olha essas montanhas, a terra que tu vê, até onde o teu olho consegue enxergar. Essa vai ser a terra que eu vou dar para o povo de Israel, para a geração que está vindo agora. Essa é a terra que eu prometi para Abraão lá em Padã Arã. Olha aí com os seus olhos, mas você não vai entrar nela. Bateu na rocha quando eu falei que era para encostar. Não entrarás na terra prometida. E então Josué vai ficar no lugar dele. No capítulo 1 Deus vai animar Josué. No capítulo 2 nós vamos ver que Josué vai mandar 2 espias para a terra de Canaã. E 2 espias vão ser enviados. Moisés, quando estava perto daquelas terras, manda 12 espias. Porém só 2 vão voltar com notícias boas, que era Josué e Caleb. E os outros vão dizer: Moisés, desiste dessa terra. O povo lá é muito forte. Tem soldados muito bem preparados. Somente 2 vão animar a congregação falando: não, nós não vamos desistir, porque Deus prometeu para o nosso pai. Deus prometeu para Abraão. Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Nós não vamos desistir, porque Deus vai nos dar a vitória. Então agora Josué não vai mandar 12. Ele manda 2 espias para vigiar a terra. E lá em Canaã tinha uma cidade com o nome de Jericó. E nessa cidade tinha uma prostituta que a casa dela era feita, era construída na muralha de Jericó. Jericó é uma das principais cidades de Canaã, uma das mais populosas. E agora nós vamos ter o conhecimento de que o povo precisava entrar na terra, mas precisava conhecer a terra. Os espias vão entrar na casa da Raabe. E a Raabe vai dizer: oh meu Senhor, nós sabemos o que o vosso Deus tem feito. Nós sabemos, nós temos conhecimento. O povo está com medo porque conhece
orou no telhado lá em Atos. Atos capítulo 10, versículo 9, orava no telhado quando teve a visão dos animais puros e impuros. Nós sabemos que as pessoas tinham costume de orar no telhado, tinham costume de deixar coisas no telhado. E agora Raabe tem um cesto. Ela vai dizer assim: vocês vão subir para o telhado, eu vou falar que vocês foram embora. Então esconde os espias no telhado e fala com os soldados: eles já foram embora antes do portão fechar. Se vocês forem correndo, talvez alcance eles. Então os espias são escondidos pela Raabe. E a Raabe, agora que liberou os soldados, ela vai lá em cima no terraço e vai dizer assim: assim como usei de misericórdia para convosco, também dela use para com a minha vida e para a vida da minha família. Assim como eu fui misericordiosa, peço que vocês sejam misericordiosos para comigo, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso em cima dos céus, embaixo dos céus. Ele é poderoso na terra, poderoso na batalha. Ele faz, ele pode todas as coisas. Agora peço, livre a minha família. É poderoso, é poderoso, é poderoso, é poderoso, é poderoso. Eles vão virar e falar assim: ó, dependendo da nossa vida, vai ser para você. Se nós vivermos, tu vai viver. Se não deturares aquilo que nós estamos fazendo, você vai viver. Então a casa da mulher era feita no muro de Jericó. Eles vão virar e falar assim: ó, usa esse fio de escarlate, deixa pendurado na janela, porque nós vamos conhecer o sinal. Se não tiver o sinal, nós iremos destruir tudo. Mas se tiver o sinal do fio de escarlate, nós saberemos que você tem uma aliança com Deus agora. E então eles descem porque a casa era feita no muro. Então eles descem e eles fogem rápido e falam: fiquem 3 dias no monte. E daqui 3 dias vocês vão poder ir embora, porque eles não vão mais nos perseguir. Então Deus vai dar uma ordem para Josué e vai dizer assim para Josué: e Josué, são 7 dias, 7 voltas, 6 voltas vocês vão marchar em silêncio, mas nos 7 dias vocês começarão a gritar em volta das muralhas de Jericó. E no 7º dia, na 7ª volta, começa a tocar trombeta, começa a tocar buzina, sacerdote está levando a arca da aliança, e agora o povo está marchando em volta de Jericó. E tem sinal de escarlate na janela, tem sinal de escarlate na janela. As muralhas vão começar a cair. 7ª volta, 7º dia. Tem sinal de escarlate. A muralha cai, mas a casa da Raabe está de pé. A muralha cai, mas a casa da Raabe está de pé. Tem fio de escarlate, tem fio de escarlate. Como Deus disse no Egito: onde tiver a marca do sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não entra. O anjo da morte não entra. Se tiver fio de escarlate na janela, se tiver fio de escarlate na janela, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver. Enquanto tiver ciclo de oração, fio de escarlate na janela. Enquanto tiver fio de escarlate na morre, pode estar jurando de morte, pode ter decretado a tua falha, mas Deus está dizendo: se tiver fio de escarlate, vai continuar de pé. Se tiver fio de escarlate, vai continuar de pé. Senhor está me dizendo que Ele está curando quem entrou aqui enfermo. O Senhor está curando almas aqui neste lugar. Ei, Raabe, tem fio de escarlate na tua janela. Pode ficar tranquilo, ninguém vai te ferir, ninguém vai te matar. Fio de escarlate simboliza o sangue de Deus, porque foi pelo sangue do cordeiro, sem pecado nenhum, foi levado à cruz, pelo meu e pelo teu pecado. Fio de escarlate, fio de escarlate, aponta para o sacrifício de Cristo, cordeiro de escarlate, cordeiro pascual, os sacrifícios do templo, e agora a cruz de Cristo. Tem fio de escarlate na janela, não vai morrer.
continua de pé. E o evangelista Mateus vai fazer questão de trazer para nós. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmo, Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, que gerou Roboão, que gerou Josafá, Josafá gerou João, João gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias Jeconias e os seus irmãos. Depois do exílio, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, da qual nasceu Jesus, da qual gerou Jesus, da qual gerou Jesus. Habita lá, habita lá, habita lá, habita lá. Ela tá lá em Deus. Ela tá lá em Deus. A prostituta agora não é mais prostituta. Ela tá na genealogia de Jesus de Nazaré. Ela tá aqui. Deus vai levantar uma geração de Raabe. Deus vai levantar uma geração de Esté. Uma geração de Ruth que não tem medo, que não teme. Uma geração de Débora que não se estremece perante o governo, que não se estremece perante a sociedade corrompida pelo pecado. Porque esse é o nosso Deus. Porque esse é o nosso Deus. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que ainda faz. É o Deus que ainda opera. É o Deus que ainda faz. Se não de pé, pastor, eu posso fazer uma oração final. Eu vou fazer uma oração para acabar. Eu vou fazer uma oração para terminar. Coloca a mão no teu coração. Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Tem uma presença diferente aqui neste lugar. Ele vai começar a avivar aquele que já estava morto, porque pelo Espírito de Santo vivificado. É o Espírito que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que ainda faz. Espírito Santo da verdade. Nessa noite eu coloco este povo em tuas mãos. Muito obrigado pelo privilégio de apregoar a tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, que nada tenha poder de roubar sementes do teu evangelho no coração dessas pessoas. Que a tua graça, que o teu poder venha nos acompanhar a nossa ida. E que o Senhor venha nos dar livramento. Senhor, fecha sepulturas. Se porventura foi feita alguma obra contrária, alguma obra de Satanás, que venha ser desencadeado todo cadeado maligno, que venha ser desfeito nesta noite todo plano satânico contra este lugar, contra esta igreja, contra esse ciclo de oração, contra a vida dessas mulheres. Que a tua graça venha estar repousando sobre cada um neste lugar, e que o teu poder, meu Pai, venha estar sempre repouso neste altar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Muito obrigado por ter falado conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Volta a palavra a quem é de direito. A salva de palmas, Senhor.